Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, a pedido de alguns inscritos no canal e seguidores lá no Instagram, falando assim, Laércio, grave uma aula explicando como é que eu estudo gramática do zero, eu não tenho uma base, eu preciso revisar, tem muito tempo que eu estudei, eu não lembro, eu tenho muita dificuldade em gramática. Como estudar gramática para concurso, vestibular e outros processos seletivos, tudo bem? E aí eu pensei em fazer um esquema e mostrar para vocês o caminho que vocês têm que percorrer para entender um pouquinho a nossa bela e culta língua portuguesa, tudo bem? Antes de mais nada, olha só, se você pegar qualquer gramática, seja a mais complexa do Evanildo Bechara ou a mais didática, né, teoria e prática do Pasquale Spadotto, você vai ver que nossa gramática é dividida em 5 áreas. 5 áreas: fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. O que eu pensei aqui? Eu coloquei as 2 áreas basilares que caem mais em provas de concurso, para você dominar a questão da articulação da nossa língua no que diz respeito à sua estrutura básica. Então, quando um aluno me pergunta, Laércio, como eu estudo língua portuguesa? Bom, eu não mando ele estudar lá fonética e fonologia, eu mando ele dominar primeiro o quê? Morfologia. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: aprender língua portuguesa, gramática, vocês têm que dominar isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse a base de uma casa. Sem morfologia, você não aprende sintaxe, de maneira alguma. Então, qual é o primeiro passo? Saber identificar dentro de uma oração, de um período, o que é um substantivo e suas divisões, artigo, numeral, adjetivo, verbo, pronome, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Você tem que dominar isso de maneira bem clara, que é a base da nossa língua, a morfologia. A morfologia trabalha com o quê? Com as 10 classes de palavras e a formação das palavras. As 10 classes, 6 variáveis e 4 invariáveis. No canal tem um vídeo só sobre as 10 classes de palavras, tá? Então passa aí no canal, dá uma olhadinha, estude, para depois você estudar sintaxe. Então a primeira coisa é dominar as 10 classes de palavras. Um detalhe, tem muitos alunos, porque estudaram isso lá no Fundamental, pensam que dominam isso aqui, ó. E às vezes vai vir para cá para sintaxe, que é como essas palavras se comportam, se organizam, se relacionam, que isso é a sintaxe, é como as palavras se organizam dentro de uma estrutura, a função que elas têm. E aí, se não dominar essas 10 classes, ó, esquece, você vai ter muita dificuldade aqui na sintaxe, certo? Então, dominou as 10 classes, vem para cá. Saber a diferença entre frase, oração e período. Frase, todo enunciado linguístico que tem sentido completo. Oração, todo enunciado linguístico que se estrutura em torno de um verbo, e você tem que ter isso muito claro, o que é uma oração. E período, como você tem uma ou mais orações, período simples ou composto. Então, dominou essa base aqui, as 10 classes de palavras, comece a estudar a frase, oração e período. Depois que você entender o que é uma frase, oração, período, diferenciar período simples de período composto, você começa a estudar os termos da oração. Nós temos os termos essenciais, sujeito e predicado. Nós temos os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Os termos acessórios, adjunto, adnominal, adjunto adverbial e aposto. Eu vou ter que colocar aqui, ó, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. E outro termo que não se encaixa entre esses, que a gente chama de vocativo. Depois que você entender esses termos, aí sim você avança um pouquinho mais para estudar os tipos de orações que nós temos, as coordenadas e as subordinadas. O que acontece? Muitos alunos começam a estudar as orações coordenadas. Oração coordenada sintética, aditiva, explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa. Só que, para ele estudar isso aqui, ó, orações coordenadas, eles têm que dominar morfologia. Principalmente, ó, conjunção, que é uma das classes de palavras que nós temos os articuladores, os elementos coesivos. E eles têm muita importância quando você for estudar orações coordenadas e também orações subordinadas. Aqui, ó, subordinadas. Então, perceba que a língua portuguesa é como se fosse a matemática. Você não vai saber, por exemplo, expressões numéricas, resolver uma questão mais complexa, se você não souber as 4 operações básicas. A mesma coisa é a nossa língua portuguesa. Se você não domina aqui a base, que são as 10 classes de palavras, a sua função dentro de um período, de uma oração, você vai ter extrema dificuldade quando estiver estudando aqui, ó, principalmente orações coordenadas e subordinadas. É claro
Eu simplifiquei muito aqui, né? Porque na sintaxe a gente tem muito mais informações. Mas isso é só para te dar um rumo, te dar um norte. Começou a estudar gramática? Comece com as 10 classes, depois venha para a sintaxe, ok? Vou postar outros vídeos dando mais dicas para você trabalhar dentro da sintaxe, elementos mais detalhes. Porque, por exemplo, se você for trabalhar o uso da vírgula, você pensa, é pontuação? É pontuação. Mas você tem que dominar a sintaxe para saber utilizar a vírgula de maneira correta. Se você tem um termo deslocado, tem que colocar vírgula. Então, perceba, a língua portuguesa tem que seguir uma lógica, que senão você se perde, não vai ter, vamos dizer assim, uma sequência de raciocínio. Porque a língua portuguesa é muito lógica. Apesar de ter uma área que está dentro da linguagem de humanas, é uma disciplina muito lógica, certo? Então, você tendo essa visão geral, dominou a morfologia, vem para a sintaxe, com certeza os seus estudos vão ser mais objetivos e você vai ter mais resultados, beleza? Então essa é a dica de hoje, bem rápida, objetiva. Se gostou do vídeo, já se inscreve no canal, compartilha entre os colegas e assista os próximos vídeos aqui no canal. Até a próxima, bons estudos e fique com Deus!